Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite a todos vocês. Mais uma vez, aqui estamos nos encontrando nesse formato virtual e nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, agradecemos a todos que têm participado conosco, assistindo a nossas palestras, fazendo aí a comunicação com aqueles que conhecem, dando publicidade a esse nosso trabalho que tem acontecido todas as segundas-feiras às 20 horas, e nós agradecemos do fundo do nosso coração. Teremos hoje como palestrante o nosso companheiro Anderson Pansieri, que vem falar para nós, trazer o tema Oração que Transforma. O Anderson Pansieri é também um companheiro já antigo da casa, que presencialmente esteve várias vezes conosco e que tem também colaborado conosco nesse novo formato que hoje estamos utilizando, que são as redes sociais, que é a virtualização que leva as palestras, as preces a todos nas suas casas, através dos aparelhos, dos celulares e dos computadores. Nós o agradecemos mais uma vez, do fundo do nosso coração, pedimos a Deus que o abençoe, que ilumine o seu caminho, para que ele continue nessa tarefa de levar o conhecimento espírita a todos aqueles que desejam ouvir. O tema é um tema que nós espíritas, através dos livros da codificação kardeciana e também da bibliografia complementar, através de Chico Xavier, da sua psicografia, de Divaldo Pereira Franco e tantos outros médiuns, a oração sempre foi passada para nós como um receituário. É como quando a gente vai no médico e o médico receita para a gente um remédio para que a gente tome e melhore daquilo que está nos incomodando fisicamente. A oração é um remédio para muitos males da alma. E quando nós atingimos o equilíbrio da alma, o espírito, a gente também recebe os reflexos desse equilíbrio no nosso corpo físico. Então, que possamos aproveitar bem essa noite, assimilarmos as orientações que vamos receber, participarmos no final da reunião das vibrações à distância, do passe à distância, procurar colocar a nossa água para fluidificar na hora dessa prece, é muito importante. Façamos isso com fé, com confiança, que os espíritos amigos vão colocar ali aquele remedinho que nós precisamos para que possamos nos reequilibrar, principalmente nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Vamos agora fazer a nossa oração inicial, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogando a proteção que tanto necessitamos. Nós que ainda somos espíritos, que estamos no início da caminhada, ainda temos muito pela frente, espíritos eternos que somos, necessitamos muito do amparo e da proteção desses espíritos do bem que sempre estão conosco em todos os momentos da nossa vida. Benfeitores espirituais que nos acompanham nas nossas dores, nas nossas alegrias, nas nossas conquistas, nas nossas decepções. Que oremos a eles, transmitindo a eles, demonstrando a eles a confiança que temos nessa força que recebemos, nessa pleide de espíritos do bem que sempre estão conosco. E que nesta noite, mais uma vez, eles possam estar ao lado de cada um de nós, ao lado de cada um a quem pensarmos, aqueles que são nossos familiares, aqueles que são nossos conhecidos, aqueles que estão passando por dificuldades, doenças do corpo, os problemas da matéria, que todos eles
possam receber essa força e essa luz que esses benfeitores amigos nos trazem. Com os pensamentos firmes em Deus e no nosso amado Mestre Jesus, vamos rogar bênçãos para essa noite, bênçãos para todos nós, e que Jesus esteja conosco hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. André Luiz. Sentir a sua dor, creio eu vou orar com muito amor, sabendo que Deus vai me ouvir. Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar da mesma dor, em gestos criar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor. Eu vou trazer o céu com meu louvor. Orar é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor. Orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só no amor. Amar é cuidar, amar é doar, amar é perder para ganhar. Eu vou trazer o céu até vencer. Amar é conduzir o outro ao céu. Exatamente isso, meus irmãos. Muito boa noite. Estou aqui fazendo esses ajustes aqui, porque foi uma forma que eu encontrei de passar para vocês um pouco dessa mensagem que a gente quer falar aqui hoje, que é a oração. Essa música que a gente está ouvindo aqui, que a gente está ouvindo agora nesse momento, é uma música da cantora católica Celina Borges. E ela fala justamente sobre essa oração, o poder dessa oração, a importância dessa oração para a nossa vida. Orar é amar, orar é te levar aos céus. E é isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre oração, principalmente sobre a oração que transforma, a oração que nos modifica. Primeiro, se eu fosse perguntar para vocês aí hoje, quem está acompanhando a gente aqui agora, o que é oração para você? Aí você vai falar, oração é isso, isso, isso. Mas eu não estou perguntando de uma definição de oração, mas sim de como você encara a oração.
Porque nós vamos tocar um pouco nesse assunto, nessa oração transformadora. Essa oração que nos transforma, né, por dentro e também nos transforma por fora, porque vai mudar os nossos gestos, vai mudar as nossas atitudes. E é sobre essa oração que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje. E por quê? Porque a gente, né, vai junto, todo mundo junto aqui, aprender como que essa oração pode ser, na verdade, essa nossa ligação, essa ligação aí com o plano espiritual, essa nossa ligação com o mundo dos espíritos que querem tanto nos ajudar. Então vamos lá, vamos falar sobre essa oração transformadora. E para a gente ver o tanto que a oração é importante, vários apóstolos falaram sobre oração, vários, né? Todos eles citavam em vários momentos a oração. Mas vamos pegar aqui Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz o seguinte: irmãos, orai por nós. A gente sabe que Paulo trabalhou muito, né, depois aí da morte do Cristo, para difundir, né, o cristianismo, para falar sobre as lições e principalmente para dar ânimo, né, aos cristãos, aos novos cristãos que surgia naquele momento, o cristianismo que surgia a esses cristãos, para que eles pudessem continuar divulgando e falando a palavra do Mestre. Então, um dos motivos que, né, uma das situações que levava Paulo ali a trazer as palavras de conforto e principalmente de esperança era essa: irmãos, orai por nós. É importante a gente perceber em vários momentos da história, né, se falar em orações. Então, a gente tem muitas pessoas que, ironicamente, né, sorriem e falam das orações intercessórias, mas aquela oração automática, aquela oração, digamos, quase que teatral, porque até Mateus diz isso também, né? Aquelas pessoas que fazem as suas orações, está lá no Evangelho de Mateus, nos templos, nas sinagogas, nas ruas, para que todos possam ver que ele está ali orando. Esses já terão a sua recompensa naquele momento. Não terão a recompensa ou a ligação com o mundo celeste. Mateus nos dizia isso, São Mateus dizia isso, por quê? Porque o apóstolo colocava que não era essa a oração, né, que Deus nos ensinou, na forma que ele nos ensinou. Ele nos falava de uma oração mais forte, de uma oração que ligasse a ele. Então, é importante a gente entender que essa súplica da intercessão, a intercessão, porque a oração é a nossa ligação, né? É com ela que a gente conversa com o plano espiritual, é com ela que a gente conversa com Deus. Então, essa intercessão é um gesto de fraternidade, é um gesto de amor, é um gesto de Deus conosco e da gente com Deus, né? Então, a gente não pode duvidar dessa importância e desse bem que a oração nos traz. Então, vamos falar sobre isso e, claro, como a gente sempre conversa aqui, a gente vai colocar, por exemplo, as definições, para que dentro das definições a gente encontre, né, a nossa forma de entender a oração. A nossa, tá? Esse momento é nosso, das nossas interpretações, das nossas reflexões e das nossas transformações para melhor, né? E ó, cá para nós, mais do que nunca, nós e todo mundo precisa de prece. Então estamos começando praticamente um novo ano. Um novo ano que vem cheio de incertezas, porque se no ano passado a gente não sabia o que iria acontecer e de repente fomos surpreendidos com tantas situações difíceis, esse novo ano vem com tantas dúvidas. Por quê? Porque a gente sabe que situações difíceis como essa podem acontecer e ficamos nos perguntando o que vai vir. Então, para não sofrermos com isso, né, a gente usa da oração como um bálsamo. Então, mais do que nunca, esse mundo precisa de oração e até dessa oração intercessória para que o plano espiritual possa nos ouvir, possa nos ajudar. Então, vamos lá. O que é a prece? Aí a gente pega um apanhado ali de explicações dos espíritos e dos estudiosos da doutrina e eles nos dizem o seguinte: prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança Deus quando feita com o coração. Expressão de sentimento que alcança Deus, mas feita com o coração. Então, vamos tirar para a gente aí.
Alcançar Deus é o que a gente quer com a prece. Aí vem a palavra, o momento-chave dessa explicação. Com o coração. Aí é a nossa análise. Aí é a nossa análise. As minhas preces estão sendo feitas com o coração? Análise 1. Vamos guardar ali a nossa reflexão. Vamos para uma outra definição de prece. É uma invocação. É nos colocar em pensamento com o ente superior. Então, a gente acionou no primeiro momento o coração. Nesse segundo momento, a gente invoca o pensamento. Pensamento. É uma invocação. Então, eu consigo pensar, né, nesse ser superior, acreditar nesse ente superior que pode me ajudar, aí eu vou entrar com a minha razão. Ok? Então, guardamos coração, guardamos razão. Vamos para a próxima definição de prece. É uma projeção do pensamento. Uma vez projetado, ele cai numa corrente fluídica. Quanto mais intenso, puro e verdadeiro esse pensamento, ele irá alcançar seu objetivo. Então vamos lá. Vamos primeiro entender essa questão do pensamento, porque a gente fala muito em pensamento, é uma questão de que o pensamento digamos assim, a nossa primeira ação. Porque é o pensamento que lá para frente vai gerar uma atitude, certo? Então, esse pensamento é aquele pensamento que me faz ser transformador. Então vamos lá. Coração, prece, usar o coração. Usar a razão para acreditar nesse ser superior que existe, essa razão com fé. E essa projeção do pensamento puro e verdadeiro. Então, estou falando de um pensamento puro e verdadeiro. Então, a gente tem coração, a gente tem razão, a gente tem pureza, a gente tem sinceridade e pensamentos evoluídos. A minha prece está caminhando nesse caminho, está indo nesse caminho, está caminhando nessas diretrizes que nos foram dadas? Então, isso é muito importante. É muito importante para que a gente possa perceber que uso eu estou fazendo da minha oração, para que ela possa ser positiva para mim, que ela possa ser, sendo positiva para mim, eu posso fazer melhor para os outros, né? Posso fazer bem para os outros, então que ela possa ser positiva para a comunidade. Como é que eu estou agindo? Como é que essa prece está sendo feita, está sendo dada? Então vamos lá, vamos trabalhar isso, né? Essa ligação, essa nossa imersão na prece verdadeira é aquele momento em que nós tiramos para nós. Por que de repente São Mateus, São Lucas também falou isso, né? Acho que São Lucas também falou isso. Falava para a gente o seguinte, vamos fazer as preces sem ser nas sinagogas, nas ruas, para que todo mundo veja. Porque eles nos orientavam a uma prece interior. Para que essa prece seja interior, eu também tenho que estar no momento, digamos, mais só, mais recolhido. Então, é isso que a gente vai fazer, que a gente vai pensar e vai refletir. É mergulharmos nesse nosso universo próprio, momento nosso, e entrarmos nessa sintonia com todas essas diretrizes que a espiritualidade nos ensinou. Aí, ela nos ensina também que quando a gente faz isso, a gente mergulha no fluido cósmico universal, que é como se fosse uma grande corrente de energia que existisse no mundo. Ele, inclusive, o fluido cósmico, o propulsor, né, da vida na Terra, por conta de que ele liga a carne ao espírito, é como se fosse a chave da ignição, certo? Então, vamos falar dessa chave da ignição. Então, esse fluido cósmico é isso. E como essa fonte de energia, o que ele faz também? Ele acaba sendo, digamos, o condutor dos nossos pensamentos para com o plano espiritual. Vai dar, olha como a espiritualidade nos explica, vai dar qualidade ao pensamento. E quanto mais a gente reunir condições e potência, mais a gente movimenta esse fluido cósmico, mais a gente movimenta essa fonte de energia. Então, é como se fosse uma linha, né? Hoje em dia não tem linha mais, né? O pessoal usa aí o satélite, né? A ligação de celular. Então, imaginemos que seja justamente essa onda dessa ligação. O fluido cósmico,
quando eu entro com a minha energia de pensamentos positivos, ele me liga ao plano espiritual. Me liga com quem, Anderson? Me liga com aqueles que me querem bem, com aqueles que estão lá no plano espiritual, querendo trabalhar pelo bem da Terra, querendo trabalhar pelo bem da humanidade, tá? Então, a gente vai se ligar, nós vamos nos ligar com eles. Eles estão esperando a nossa ligação. São esses seres superiores, os nossos mentores, aqueles que nos tratam, nos têm com muito mais carinho. Então vamos lá. É preciso que a gente lembre dessa sintonia, lembre que exista esse amor. O próprio Evangelho, os 2 últimos capítulos do Evangelho, falam muito sobre prece. O último, inclusive, é só sobre prece. É muito interessante até que a gente pegue ali e veja várias preces que nos ajudam, né, a conduzir também o nosso pensamento. Vale muito olhar. Então vamos lá. O Evangelho nos traz histórias, nos traz ensinamentos. Por exemplo, uma das histórias do Evangelho, quando vai falar de prece, salvo engano, no capítulo 27, ele diz o seguinte, uma das histórias, né, para que a gente possa entender como é que a prece funciona e como ela pode ser o orientador. Um homem no deserto, assim, seco, morrendo já praticamente, né, de inanição por falta de água, e ele de repente, com toda a pureza do seu coração, vai fazer uma oração pedindo ajuda, pedindo socorro. Não é de se esperar que um anjo saia do céu com uma vasilha d'água, um copo d'água, uma garrafa d'água e lhe entregue. Não é isso que vai acontecer. Mas a sua fé verdadeira fez com que espíritos, né, bons lhe orientassem, lhe dessem uma força ali, né, no seu próprio pensamento. Levanta-te, anda-te para aquela direção. Andando naquela direção, logo ele encontrou ali um regozijo, ele encontrou sua água, ele encontrou esse poço, ele encontrou uma forma de matar a sua sede e a sua fome. Então, a prece não trouxe a água para ele naquele momento ali, mas trouxe as oportunidades, né, e as orientações para que ele chegasse até a água. E assim a prece funciona para nós. É assim que a espiritualidade nos mostra. É assim que a espiritualidade nos ensina, né? A prece vai nos trazer os caminhos para aquilo que a gente deseja. Aí a gente, de repente, sei lá, para pensar, mas eu tenho um plano reencarnatório, esse plano reencarnatório eu tinha que situações para passar. Sim, claro, você tem, todos nós, né, temos as nossas provas e expiações aqui no mundo espiritual. Só que elas vão ser transformadas e elas podem ser amenizadas ou, né, pioradas a partir das nossas atitudes. Não são imutáveis, né? A justiça de Deus está presente nesse momento, porque eu tenho uma prova, né? Eu tenho uma dívida a quitar, mas até chegar nessa dívida, eu fui fazendo tantas outras coisas positivas que a minha dívida diminuiu, né? Então, essas atitudes, elas também vão nos fazer transformar as nossas provas e expiações que aparecem e que a gente tem, né, por missão aqui na Terra. Então, isso também acontece, né? Porque faz parte da justiça divina. Então, vamos voltar lá no deserto, né? Se aquela oração, ela não trouxe a água naquele momento, ela trouxe a fé, que era a esperança de que eu vou encontrar fé, a água, porque a fé que a espiritualidade, que seu mentor espiritual daquele homem colocou para ele, o ajudou, e o direcionamento para encontrar água. Então, vamos trazer para a gente. Quando eu faço as minhas orações, eu peço justamente, normalmente o quê? Eu peço por alguém que está enfermo, eu peço pelas minhas angústias, pelas minhas dores, eu peço pela dor do outro, pelo sofrimento, eu peço caminhos para que eu possa me restabelecer de uma forma material um pouco melhor, para que espiritualmente depois eu possa ter uma outra conduta. O que eu peço? Então, esse meu pedido feito com o coração, lembrado? A gente falou agora há pouco, com o coração, com a razão, com a pureza e com a sinceridade, ele não vai mudar a minha vida na hora que eu abrir a porta naquele momento. Vai estar tudo resolvido, né? A minha angústia, por exemplo, a minha tristeza,
a minha preocupação, ela não vai mudar eu abrir a porta, mas ela vai, quando eu abrir a porta, vai me levar a caminhos que vão me fazer com que essa angústia diminua. Por exemplo, sei lá, uma ligação, uma música, alguém que eu vá encontrar no caminho, né? Uma mensagem positiva, enfim. Essas situações vão surgindo com o tempo, à medida do que eu vou pedindo, e a espiritualidade vai me conduzindo, porque eu também tenho que ser merecedor dessas conquistas, né? Então, e a espiritualidade sabe disso tudo. Então, a gente precisa entender essa importância da fé, entender a parte espiritual, né, da oração, da fé, e a parte material, que é mesmo o magnetismo, né? O magnetismo existe, a gente sabe. Então, esse eletromagnetismo que permite com que meus pensamentos virem onda e essas ondas cheguem à espiritualidade. Então, vamos usar essa prece transformadora, essa prece tão importante para nós, essa prece que pode ser capaz de trazer para cada um de nós e para a humanidade como um todo, dias melhores, momentos melhores, alegria, felicidade, ânimo, né? O ano começa e a gente precisa começar com tudo isso. Aí você vai falar, poxa, Anderson, mas tem uma prece tão bonita, a prece que o Pai nos ensinou maravilhosa, né? A gente tem uma origem católica muito grande, então a gente tem a prece para Maria, né? A Nossa Senhora, também linda, maravilhosa. Não posso fazer? Pode. Que ela seja essa prece pronta, seja uma forma de abrir os caminhos, de servir para ordenar o nosso pensamento, para antes daquela prece que a gente vai fazer com tudo mais fervor, a gente vai abaixando ali aquelas vibrações dos problemas diários, enfim. Vamos fazer assim, podemos fazer, não tem problema nenhum, né? É importante também que elas sirvam de ajuda para a gente, uma leitura, né? Às vezes eu falei aqui agora no Evangelho, o Evangelho tem tantas preces, podemos ler essas preces em voz alta, por exemplo, para que de repente os nossos amiguinhos espirituais que estejam próximos a gente também possa escutar. Vamos, e depois a gente entra naquela prece que é uma prece interior, que é essa prece nossa, que é essa prece desse momento que a gente precisa. Aí vamos falar o seguinte, Anderson, eu tenho dificuldade em entrar nessa sintonia, eu tenho dificuldade talvez em acreditar. Bom, a espiritualidade também nos ajuda, né? Ela também nos traz aí nos traz orientações para que a gente possa ser uma nova pessoa. Então vamos lá. O que a espiritualidade nos traz então, para que a gente possa combater esse momento? Nos traz a fé, o fortalecimento da fé. Porque se eu tenho fé, fé é acreditar, né? Então, se eu fortaleço a minha fé e eu acredito, eu consigo então fazer essa prece com muito mais fervor. Então vamos lá. Alguns itens que nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Ter paciência. Sim, a fé, ela não se conquista da noite para o dia. A espiritualidade nos ensina, né? Aquela oração que nos protege da influência dos maus espíritos, que abre o coração, que traz para próximo os anjos guardiães. Humildade. A humildade é amiga inseparável da fé. Aquele orgulho que a gente só pensa na gente, ele não traz verdadeira fé. Então, quando a gente fala em humildade, é ter a certeza de que eu preciso travar as minhas batalhas diárias, né? E que elas é que vão me fortalecer. Então, humildade nos traz isso, humildade nos faz lembrar do outro, né? Nos faz colocar no lugar do outro. Desde que a pandemia ficou mais presente na nossa vida, teve uma palavra que surgiu bastante, e que a gente fala muito, que chama-se empatia, né? Então, a empatia, ela foi surgindo de uma maneira mais habitual na nossa vida, mas é se colocar no lugar do outro. No caso da pandemia, me colocar no lugar do outro era me proteger e proteger o outro.
E aqui a humildade, ela é isso, ela é colocar no lugar do outro, é essa empatia. É perceber que às vezes as minhas reclamações, vamos combinar, não são tão doentias assim. Por quê? Porque tem gente sofrendo muito mais. Lógico, mas é o meu sofrimento. Eu sinto, eu tenho, isso é claro, a gente tem isso. Só que quando eu me coloco no lugar do outro, eu começo a perceber que a minha dor e o meu sofrimento, ou a minha tristeza, ou a minha angústia, ela pode ser superada de uma maneira mais tranquila, mais suave, porque eu estou vendo outros sofrerem tanto, com tantas outras mais dificuldades, não é? Portanto, vamos parar para pensar nisso, né? Vamos nos colocar no lugar do outro. Essa humildade faz parte. Aí, a espiritualidade, né? Sempre nos ajudando, traz uma mensagem muito legal que eu queria ler para vocês aqui, que chama-se Encontro de Fé. Olha o tanto que ela pode nos ajudar. Busquei a natureza procurando definições da fé para que, enfim, pudesse reter comigo a força da esperança e compreender de todo a mensagem da prece. Fiz a pergunta ao mar e o mar me disse: em Deus deponho a minha própria fé, mas devo criar vida e equilibrar o mundo, desde a treva abissal à fúria da maré. A árvore me explicou: a Deus me entrego, o grande Deus do eterno e sumo bem. Muito embora, no entanto, apedrejada, devo servir sem perguntar a quem. A fonte esclareceu: em Deus me guardo, Pai da beneficência e do progresso. Compete-me, porém, suportar pedra e lodo ao fecundar o campo que atravesso. A roseira falou: pertenço a Deus, que me criou na luz de dons renovadores. Mas, mesmo ao corte que me desfigura, não posso me queixar de quem me leva as flores. Então pensei: a fé persiste e vence, do espírito mais nobre aos mais plebeus, no coração que serve, age e confia, sempre a espalhar amor no amor de Deus. Essa mensagem ela busca a natureza como reflexão para esse nosso entendimento das dificuldades que a gente vai passar. Porque é óbvio, né? É claro que a gente percebe que as dificuldades, essas situações, elas às vezes minam um pouco a nossa fé, né? Então a natureza vai nos trazendo essas respostas. Imagina o seguinte, né? Quando o mar disse que deponho a minha própria fé e que devo criar vida e equilibrar o mundo. E isso acontece mesmo lá no mais profundo oceano, até na maré que chega ali, né, à costa. Ou seja, mesmo em todas as situações, lá no fundo e aqui na frente, eu tenho que equilibrar a vida. A árvore vai dizer o seguinte: ela é apedrejada, ela é destruída, ela é às vezes, né, tão maltratada, mas está lá, servindo sem perguntar a quem. O que isso serve para a gente? Para a gente entender que mesmo às vezes sendo criticado, não sendo bem entendido, a gente está aqui para servir a Deus. E como Deus nos ensinou que a gente serve a Ele? Amando ao próximo. Aí vem lá, né, a fonte dizendo que mesmo que, né, vamos imaginar uma fonte, ela tem pedra, ela tem lodo, né, mas quando ela vai passando por ali, mesmo em meio à pedra e o lodo, a água que sai fecunda o solo. E é isso que a gente tem que ser. Mesmo que no meu caminho eu derrape e eu encontre pedras que eu tenho que ter dificuldade de atravessar, é importante que, e mesmo assim, eu fecunde os lugares por onde eu passo. E como que eu fecundo o local onde eu passo? Amando ao próximo, respeitando, entendendo o outro. E aí, né, a roseira, que é um outro exemplo aqui de que a natureza possa nos ajudar, que fala que mesmo, né, quem possa desfigurá-la, né, cortá-la, ela não pode reclamar, porque de repente aquelas flores, né, serão usadas para embelezar, perfumar, alegrar. Então, mesmo que de repente eu sinta ali que eu queria algo para mim, eu abro mão do meu egoísmo, porque eu sei que aquele gesto pode transformar a vida de alguém, de uma outra pessoa. Olha só como
algumas dessas histórias que a espiritualidade vai nos colocando, vai nos ajudando muito a entender da importância de falar da fé, de falar da oração como sustentáculo dessa fé como forma de fazermos a nossa oração ser mais útil, mais positiva, mais presente na nossa vida. Então a gente vai começando um novo ano com novas perspectivas e a gente sempre coloca ali, esse ano vai começar, esse ano eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Vamos colocar na nossa listinha, eu quero fazer nesse ano, uma oração melhor. Eu quero fazer orações melhores. Eu quero me sintonizar mais com Deus. Eu quero sentir mais a orientação da espiritualidade, a presença da espiritualidade comigo. Então vamos imaginar justamente isso a partir de agora, que essa nossa fé possa ser transformada através das nossas orações. E vamos colocar essa nossa listinha. A oração pode mudar sim, ela pode nos transformar, ela pode transformar o mundo e depende da gente, depende de fazermos essa nossa parte, esse nosso papel. Como eu disse lá no Evangelho, tem várias, no último capítulo tem várias orações, vamos nos orientar, nos inspirar com elas, né? Vamos entender quando os evangelistas nos colocavam a importância dessa oração como algo interior vindo da gente, né? Como aquilo que vem da minha essência, da minha natureza. É como se eu estivesse ligando, né? Tem uma música, acho que é do Gilberto Gil, fala, se eu quiser falar com Deus, né, tenho que apagar a luz, tenho que... Enfim, é mais ou menos algo assim, né? Eu posso falar com Deus quando eu busco essa sintonia. Então vamos imaginar que a fé e a nossa oração é essa ligação para Ele. Vamos ligar para Deus. Já ligou para Deus? Vamos ligar para Deus? Vamos ligar para Deus então e pedir o que a gente quer. Ele está lá disposto a nos ajudar. O que Ele vai fazer então? Vai colocar espíritos intercessores para que possam conduzir esse nosso pedido. E quando a gente aqui na Terra, no plano espiritual, ouve as orientações, aqui no plano terrestre, ouve as orientações do plano espiritual, quando a gente aqui segue essa diretriz e esse bem com que eles nos querem, a gente também está fazendo muito bem para o espírito, muito bem para o espírito. Sabe por quê? Porque a gente está nesse momento, permitindo que ele lá, o espírito, trabalhe também. E se ele recebeu uma missão, né? Se ele recebeu uma missão de Deus, porque eu liguei para Deus e pedi ajuda, né? Aí Deus colocou esse espírito para, olha, ajude, vai lá, né? Direcione. E aí eu faço aquilo, esse espírito que recebeu a missão de Deus vai falar, Deus, eu cumpri a minha missão, eu consegui fazer isso, Deus. Olha que maravilha. Então, a gente também está ajudando a evolução do nosso amigo lá do plano espiritual, do nosso mentor, né? Daquele a que Deus destinou essa missão. Então vamos pensar nisso, vamos pensar que a gente se ajuda a humanidade e ajuda o plano espiritual. Meu Deus, quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa a oração pode trazer para nós. Então vamos lá, para a gente encerrar, com uma mensagem bela de Maria Dolores, que nos diz o seguinte: ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba campo afora. Tudo o que existe, vibra, luta e sente, serve constantemente. Dia a dia, hora a hora, da alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento. Garante sem cessar o equilíbrio do mundo, de seu carro de luz no firmamento. A fonte a deslizar, singela e boa, passa fazendo bem. Descedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas. A laranjeira estende os próprios frutos.
a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama. Sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim, no mundo, coração amigo, faze o bem onde for, seja a quem for. Em toda a parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. Que seja a tarefa do amor, essa tarefa que a oração vai nos engrandecer. E é a tarefa do amor que vai transformar e que vai mudar esse mundo. Amigos do Bezerra de Menezes, tomara Deus e que assim será. Em breve estaremos juntos, reunidos e nos encontrando, cantando juntos, orando juntos. Mas até lá, precisamos manter a nossa fé, mesmo que à distância e mesmo que de forma virtual. E se a gente não pode se ver pessoalmente, mas acreditamos nas palavras e nas informações e nas mensagens, assim é com Deus. A gente não pode vê-lo, mas vamos acreditar nas nossas intuições, porque é Ele se fazendo presente de uma maneira virtual. Mas não pelos aparelhos eletrônicos que temos aqui, mas pelo nosso coração. Que possamos ir construindo um mundo melhor. Que tudo isso seja a lição desse novo mundo, porque a gente regenera quando o próximo se regenera. Estamos tendo um momento ímpar de nos regenerarmos e regenerar aqueles que estão ao nosso lado. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Então vamos nos preparar para essa última parte, depois dessa palestra maravilhosa, com tantos ensinamentos. Mas antes, quero lembrar que vocês já providenciem a água a ser fluidificada. Nós estamos sempre falando para vocês sobre a importância de, nesse momento, darem um tempo nas preocupações, nas atribulações que cada um de nós passamos durante o dia, para nos dedicarmos às vibrações e ao passe à distância. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente e buscando em nossa memória momentos felizes, momentos de comunhão com nosso querido Mestre Jesus. E vamos agradecer pelo dom da vida, por tudo aquilo que o Mestre querido nos proporciona e pela proteção que Ele nos traz. Senhor Jesus, nós lhe rogamos, Mestre amado, por todos os nossos irmãos que nesse momento nos escutam e que têm a tristeza e a depressão em seus corações. Esse é o nosso mal do século. Muitas vezes, no percurso da vida, acontecem coisas que nos deixam abalados e nos deixamos levar pelo desânimo, pela falta de fé às vezes, e vem a depressão. Então queremos te pedir que esse teu amor infinito possa tocar cada um dos nossos irmãos que estão passando por essa doença tão grave, talvez mais grave do que todas as outras. Que o Senhor olhe com amor e carinho e que a tua luz possa iluminar grandemente aos nossos irmãos. Não podemos nos esquecer de te pedir pelo nosso planeta, para que o amor cresça,
para que as pessoas se tratem fraternalmente, que deixem de lado as ideologias, as separações políticas, religiosas, e que passem a se amar como o Senhor nos pediu. Que olhe esse planeta maravilhoso que o Senhor administra. Que visite cada país, cada dirigente, as pessoas, o povo, levando o teu amor. Porque esse amor infinito é capaz de frutificar em cada coração. Te rogamos por todas as pessoas que estão retornando à pátria espiritual, independentemente da causa, porque sabemos que nada acontece por acaso, muito menos a data e o momento certo do retorno à pátria espiritual. Que esses nossos irmãos sejam recebidos pelas equipes espirituais e que ao mesmo tempo o Senhor visite nos lares as famílias que ficaram nesse momento difícil da separação e que o Senhor console cada coração dolorido e que cada um possa perceber que essa separação é apenas temporária. Mestre amado, ilumina todos os nossos irmãos que estão passando por privações, por provas, por expiações, por grandes obstáculos em suas vidas, para que tenham fé inabalável em dias melhores. Visita os lares, Senhor, adentrando cada família, adentrando com o teu amor, a tua luz, unindo as pessoas em torno de um único ideal. Nós te entregamos também os nossos familiares, para que o Senhor os proteja e ilumine, para que o Senhor encaminhe cada um. Pedimos pelos animais, pelas crianças, por todos aqueles que estão nas casas de detenção, cumprindo a pena pelos seus erros, para que se arrependam, mas também recebam a tua luz e a oportunidade de recomeçar. Ah, Mestre querido, visita os orfanatos, aonde tantas crianças aguardam por uma família, por um lar. Ilumina todos os idosos que estão nos asilos, muitos sofrendo a solidão em vida. E que todos nós, Mestre querido, possamos contar nesse momento do passe à distância, com a ajuda espiritual, cada um que estiver nesse momento escutando essa prece, essa rogativa, tenha o seu coração iluminado, inundado do teu amor, e que nosso querido Pai, o Criador, esteja conosco nesse momento. Fluidifica a água, Mestre, por meio dos nossos amigos espirituais, para que possamos ter sempre um pouquinho do teu amor junto a nós. E que todos possamos sentir a paz, todos possamos ter a fé inabalável que transporta montanhas, que todos possamos desenvolver o amor incondicional pelo nosso semelhante e que todos nós possamos contar contigo, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja.
Queridos irmãos, queremos pedir que sempre nos acompanhem nesse momento tão especial de troca de conhecimentos, de troca de amor, de energias, porque a sua participação é muito importante para nós. Tenham todos uma boa noite. Que assim seja.